E amigos do meu canal, eu aqui em Curitiba, vou falar para vocês que acabei de assistir o jogo do Vasco da Gama com Nova Iguaçu, ou Nova Iguaçu e Vasco da Gama, já que o mando de campo seria do Nova Iguaçu, foi do Nova Iguaçu. Um erro crucial do Clube de Regata Vasco da Gama, foi justamente o primeiro jogo contra o Nova Iguaçu. Esse jogo não foi em São Januário. Caldeirão ferve, Caldeirão a torcida influencia muito, e esse jogo do Vasco da Gama foi justamente o primeiro jogo no Maracanã. Com certeza, se o Vasco leva o primeiro jogo para o seu estádio em São Januário, com certeza a história seria outra, completamente diferente. Até então aquele jogo foi 1-1, Nova Iguaçu saiu na frente com o gol do Xandinho e o Vasco veio empatar no sofrimento, já no final do jogo praticamente, com o gol do Lucas Piton. E com certeza a história seria completamente diferente se o Vasco acreditasse, se a sua diretoria acreditasse que o Vasco poderia ganhar em São Januário com o apoio da sua torcida. Certamente o Vasco hoje não seria eliminado das finais do Campeonato Carioca, no qual iria enfrentar o arqui-rival, o Flamengo. Mas o Vasco da Gama, sua diretoria, não a presidência, mas a sua diretoria, ou até mesmo a 777, levou em conta que jogar no Maracanã seria lucro, já que o Vasco da Gama levou quase 60 mil torcedores para o Maracanã, deixando assim uma renda muito boa para o Clube de Regata Vasco da Gama, fora o Mechan, fora os marketing no qual o Vasco foi favorecido. Mas com tudo isso, o Vasco foi desfavorecido, porque mesmo com seus 18 mil, 22 mil pessoas em São Januário, o Vasco seria capaz de ganhar com facilidade do time do Nova Iguaçu, não menosprezando o time do Nova Iguaçu, porque tem um elenco muito bom, tem um técnico muito bom, tem um cara por trás chamado Andrezinho, que é outro ali da comissão técnica muito bom, tem o Xandinho, tem o Bill e tem o Carlinhos, que são jogadores que fazem a diferença. Mas com certeza o 12º jogador, que é a torcida do Vasco da Gama, influenciando, botando o Caldeirão para ferver, seria completamente a história. Com tudo isso, o Vasco empatou com o Nova Iguaçu no Maracanã. Dali sim o Vasco praticamente deu adeus à final do Campeonato Carioca de Futebol, no qual enfrentaria o arqui-rival Flamengo, e com certeza o jogo seria completamente diferente do qual ele jogou com o Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu hoje foi para o Maracanã jogando pelo empate. E, no entanto, o Vasco da Gama não soube aproveitar com seus jogadores superiores, jogadores do Nova Iguaçu, e acabou perdendo por 1-0, já que o empate também bastaria para o Nova Iguaçu chegar à final contra o Flamengo. No meu visto, o Clube de Regata Vasco da Gama perdeu a final no primeiro jogo, já que optou em jogar no Maracanã contra o Nova Iguaçu e foi empate. Se fosse esse jogo em São Januário, com certeza o Caldeirão iria ferver mais uma vez e o Clube de Regata Vasco da Gama ganharia do Nova Iguaçu e assim jogaria pelo empate, ou até mesmo no Maracanã venceria o Nova Iguaçu, já que ia ganhar na partida anterior. Basta agora o técnico Ramon Dias juntar os cacos, juntar seus jogadores, fazer leitura de jogo no qual perdeu. Por que não foi para a final do Campeonato Carioca e fazer aí uma boa Copa do Brasil e fazer também um bom Campeonato Brasileiro? Digo a vocês, como estava falando agora há pouco, o Vasco da Gama não pode entrar no Campeonato Brasileiro pensando apenas em permanecer. O Vasco da Gama tem bons jogadores, o Vasco da Gama tem sim que pensar em jogar, ganhar, ir para uma Libertadores, não pré-Libertadores, ir para Libertadores das Américas, porque são 7, 8 vagas, no qual o Vasco da Gama tem um elenco muito bom, um elenco que tem de peso, um elenco que diferencia dos demais clubes, e assim o Vasco da Gama pode ir em frente no Campeonato Brasileiro, não lutar para não cair, mas lutar sim, não lutar para permanecer, porque além de permanecer, ele tem a obrigação de tentar uma vaga na Libertadores, diga vocês não pré, mas na Libertadores da América de 2025, fazendo uma boa Copa do Brasil, esfriar a cabeça, esquecer que não foi para a final
e abraçar novamente a sua torcida. Essa torcida continua abraçando o Vasco da Gama. Parabéns à equipe do Nova Iguaçu, parabéns ao elenco, a diretoria, a comissão técnica, parabéns à equipe do Nova Iguaçu, que com certeza pode ser que não jogue de igual para igual com o Flamengo, mas já é um bom clube por ter chegado à final do Campeonato Carioca de Futebol. Parabéns aos seus torcedores vascaínos, que mesmo assim hoje lotou mais uma vez o Maracanã, mostrando que a torcida do Vasco comparece, mostrando que a torcida do Vasco iria fazer a diferença no primeiro jogo do campeonato, das semifinais do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu, mas infelizmente a diretoria optou por jogar no Maracanã e perdeu ali a vaga da final contra o Flamengo. Se você gostou, esse é o meu canal direto de Curitiba para você. Valeu, gente!